Boa tarde, amigos e amigas, tudo bem com vocês? Vamos então hoje para mais um vídeo do livro Sinal Verde, que estamos fazendo aqui, capítulo 12, Perante os Amigos. E para os amigos que estiverem chegando interessados, vou mandar alguns aviõezinhos. De repente, se o pessoal tá com tempo livre aí para participar, né, já vão entrando também, ficando à vontade. Vamos vendo aqui. De repente, Martiele, boa tarde, seja bem-vinda. Maria da Conceição também, seja bem-vinda, boa tarde, bem-vindas a mais um estudo de hoje. Vitor também, boa tarde. Vamos lá então, né, para mais um dia. Muito bom. VGSM Fotos, boa tarde também, bem-vindo. João Carlos, boa tarde, seja bem-vindo também. O Vitor adorou a live, foi muito boa, né? Muito boa, um pouco diferente, né, das lives que a gente faz no encontro, mas com muitas coisas pra gente pensar, né? Eu fiquei pensando depois sobre vários pontos, né, que ele falou e que realmente traz pra gente uma reflexão. Deixa eu ir colocando aqui o título enquanto isso. O título de hoje se chama Perante os Amigos. Lourenço, boa tarde, seja bem-vindo, amigo. Prazer tê-lo aqui também. Betânia, boa tarde. Minha mames que tá meio atrasada hoje. Chegou já. Olha, eu falo dela, ela aparece. Bem-vinda, mames, boa tarde. Vamos então, né? Começando, o Sinal Verde, para quem não sabe, é um livro, um manual de boa conduta, né, que André Luiz veio trazer aqui pra gente. E o dia de hoje é exatamente em relação aos amigos. Então ele vem falando perante os amigos, né? Vamos ver o que ele tem para falar. Tem muitas frases aqui pra gente repetir e vamos pouco a pouco aqui olhando e pensando, e vocês também comentando, fiquem à vontade. Lourenço, Deus também te abençoe você, sua família, tá bom? Muito bom ter todos vocês aqui hoje por mais uma tarde, né? Vamos juntos então. Perante os amigos. O amigo é uma bênção que nos cabe cultivar no clima da gratidão. Então, olha só essa primeira frase, ele já vem aqui para a gente, né? A gente tem que agradecer os amigos que a gente encontra pelo caminho, aqueles mais antigos ou aqueles mais novos que chegaram agora, mas a gente sempre tem que levar a gratidão junto conosco, né? O João tá contando. João, tudo bem. Vai lavando louça aí, você vai escutando. Quem sabe a louça não termina. Fica à vontade aí. O importante é estar aqui também, né? Ouvindo e refletindo junto com a gente. Então, olha só, né? Ter um amigo é um motivo de gratidão. É um motivo, sim, é uma bênção de Deus, essas pessoas que entram no nosso caminho para nos ensinar tantas coisas, né? Muitas vezes dar um conselho, muitas vezes nos colocar uma prova logo em frente, né? Seja ela trazendo uma coisa boa, uma coisa ruim, mas a gente sempre tem que ter, né, dentro do nosso coração esse pensamento de gratidão. Quem diz que ama e não procura compreender e nem auxiliar, nem amparar e nem servir, não saiu de si mesmo ao encontro do amor em alguém. Então, né, é muito fácil, né, a gente falar que ama as pessoas e não está ali quando o outro amigo precisa de você. Então você ama até um certo ponto, você é amigo até um certo momento, né? E a gente encontra essas pessoas ao longo da nossa jornada. A amizade, ela nos traz esse ensinamento também, né? Que a gente tem que conservar esse sentimento de amizade dentro do nosso coração, mesmo que o outro não faça, né, tudo isso, não corresponda e você mesmo se frustre.
Então, para mim, sempre foi assim um desafio, né? Eu acho que a amizade, acima de tudo, né? Eu, Flávia, falando aqui, a amizade é uma questão de confiança. Você se abre, você se expõe, você coloca suas preocupações, né, ao verdadeiro amigo, você conta com aquela pessoa e para ter aquela parceria. E algumas vezes, né, por motivos nossos também, claro, a gente acaba se frustrando, se decepcionando e vendo, né, como ele falou aqui na frase, de repente a pessoa, quando você precisou, ela não auxiliou, ela não ajudou, ela não estava ali para você, ela arrumou uma desculpa e foi resolver outra coisa. E a gente não tem que ter raiva, né, disso, não tem que ter revolta. Por quê? Porque, como André Luiz aqui disse, ele não saiu ainda de si mesmo ao encontro do amor em alguém. Então é uma pessoa que está sempre pensando em si, nas suas necessidades. E aí fica difícil, né, a gente guardar ainda essa gratidão no nosso coração. Então é um exercício para todos nós. Eu acredito que eu falando aqui, vocês vão lembrar de algumas experiências, assim também como eu lembro. E é difícil a gente se manter firme nesse propósito de gratidão, de amar, muitas vezes não recebendo da mesma maneira, né, em relação àquela amizade. Davi, boa tarde, Davi, seja bem-vindo. Já almoçou? Eu saí da sua live e já almocei, e aí vim pra cá, na sequência. Muito bom, essas lives preenchem nosso dia. Aí o André Luiz então continua, né? A amizade verdadeira não é cega, mas se enxerga defeitos nos corações amigos, sabe amá-los e entendê-los mesmo assim. E para mim também já é um outro desafio, para mim, Flávia, né? Estou falando, eu já fui muito intolerante com as pessoas, principalmente com amizades. E aí eu, né, no caso, encontrava defeito em as pessoas, que todo mundo tem seus pontos a melhorar, todo mundo tem os seus problemas e tem coisas que você não concorda. Muitas vezes dentro de uma mesma família, uma pessoa que teve a mesma criação que você, a gente já tem divergências, imagina então, né? A pessoa que tem outra história, tem outra criação, tem outro pensamento e a gente, né, não consegue lidar com isso. Eu não conseguia, eu melhorei muito em relação a essa questão da intolerância, mas eu confesso que é um exercício que precisa ser feito, né? E é difícil você amar e entender, mesmo quando você não concorda. Né? Essa lição de amor que Jesus tanto nos ensinou para amar ao próximo da mesma maneira que nós nos amamos e ter esse amor também conosco, né? Não desanimar desse amor quando vem a primeira dificuldade, que é o mais difícil. A Betânia falando, verdade, Flávia, a amizade é um exercício diário de amor, tolerância e perdão. Com certeza. E eu acredito que eu não tenha sido uma amiga tão boa no passado. E a gente vai aprendendo as coisas assim. Muitas vezes as amizades se desfazem, pode ser sim por nossa culpa. Então eu não me ausento, eu não me vitimizo, achando que eu fiz tudo o que eu podia, porque eu acho que em alguns momentos a gente não tem compreensão mesmo, a gente não conseguiu sair mesmo do amor de si mesmo, a gente não conseguiu entender os defeitos dos outros e saber que isso faz parte da sua essência, que é a caminhada dele e que mesmo que você não concorde, você está ali do lado. E essa lição, né, de tolerância e de amor a gente vai aprendendo todo dia, como a Betânia disse. Aloísio, boa tarde, Aloísio. Babi também, boa tarde, amigos. Martiele falando, também estou trabalhando isso em mim. Não é por mal, mas como diz um amigo meu, é o nosso jeitinho, tem que melhorar. Aloísio falando que tem os amigos virtuais agora presentes na nossa vida. E a gente não importa, né? A fase que a gente está, a idade que a gente tem, a gente não precisa ficar achando que só ia fazer amigos na época da infância, na época da adolescência, e quando chega na vida adulta, você não precisa mais fazer amizade, você não precisa mais de ninguém. E aí vem, né? Vem os ciclos. E os ciclos vão nos mostrando
possibilidades de novas amizades. Eu, por exemplo, hoje eu estou no ciclo com meu filho na escola, então você vai conhecendo grupo de mães no WhatsApp, pessoal da mesma turminha, crianças que estão com ele desde pequenininho, né, que já faz 5 anos, são 4 ou 5 anos de convívio que a gente já tem com as famílias, e são amizades recentes. E a gente vai aprendendo, né? E eu vejo a minha maturidade hoje para uma amizade do que eu tinha no passado. E a gente vai aprendendo, né? Sempre, a gente sempre aprende. A Betânia falou, que maturidade a minha. É difícil a gente reconhecer os erros, viu, Betânia? Eu acho que tem muito ainda que a gente ainda não enxerga ou não quer enxergar. E é igual a Martiele falou, é o meu jeitinho, é assim que eu sou. E de repente a gente pensar no que eu posso ser melhor em relação a isso. O que eu posso oferecer mais para o outro. Principalmente quando o outro está precisando de ajuda. Então é exercer sim esse amor, essa prática da caridade, né, com os amigos. Vamos vendo aqui, pessoal conversando. Beleza? Ju, boa tarde, bem-vinda. Estamos aqui falando de amizade. E aí, né, André Luiz continua. Teremos vencido o egoísmo em nós quando nos decidimos a ajudar os entes amados a realizarem a felicidade própria, tal qual entendem eles. Deva ser a felicidade que procuram, sem cogitar de nossa própria felicidade. Então, muitas vezes a gente resolve, né, ajudar o próximo e a gente quer ajudar do nosso jeito, até o momento que convém pra gente, né? Eu te ajudo até um determinado momento, até um momento que eu tô atrapalhando demais a minha hora, um momento que pra mim já tá sendo incômodo, então eu deixo de ajudar, eu saio de cena, como se nada tivesse acontecido e ainda você sai na situação, eu não tinha obrigação nenhuma mesmo, né? E quantas vezes a gente não é egoísta e age assim, né? Vou repetir até a frase para a gente pegar. Quando nós decidimos ajudar os entes amados a realizarem a felicidade própria, a felicidade deles, tal qual eles entendem. Então, sem a gente ficar dando opinião, sem a gente ficar fazendo, já que eu tô te ajudando, então vai ser do meu jeito. Isso não é ajudar, isso é ser egoísta. Então, deve ser, né, como entende eles a felicidade que procuram, sem cogitar de nossa própria felicidade. Então, por quantas vezes a gente quer ajudar, mas eu ajudo, já que eu estou ajudando, eu estou no direito de opinar tal coisa. Eu estou no direito de interceder, porque se eu estou emprestando dinheiro, eu quero saber para que uso ele vai ter. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, uma vez que a gente vai e fala sim e pretende ajudar e doar esse amor, né? Dei o exemplo do dinheiro só pra gente colocar em pauta, né? Ninguém é obrigado a ajudar ninguém, acho que todo mundo conhece cada realidade, cada amigo que tem, mas a partir do momento que você se dispõe a ajudar, você não tem que ficar guiando a pessoa. A Babi falando, para cada pessoa existe uma forma diferente de ajudar, mas às vezes a pessoa que é ajudada não quer ajuda, ou seja, fazer a nossa parte sempre, mas entender o que o outro precisa. É verdade, né? Aí você sai atravessando velhinha pela rua, né? Pro outro lado, sem a pessoa nem queria atravessar, né? A pessoa queria ficar na mesma calçada. E aí você acha que tá exercendo uma ajuda, uma caridade. Então a gente tem que tomar cuidado mesmo, é verdade. Camila, boa tarde. É a minha mamis falando, isso é achar que tá guardando um lugarzinho no céu. Mas o que tem, né, de gente assim, né, mamis? O que tem de gente assim fazendo trabalho voluntário pensando que tá guardando um lugar no céu, que tá ali frequentando a casa espírita, tá ali fazendo um trabalho de caridade e não dá nada. A gente vê nas obras aí, a gente vê nas obras de André Luiz, que o Davi tá fazendo a leitura delas todas, que tem casos assim, de pessoas que trabalharam, mas eu trabalhei 30 anos no centro espírita, fiz
tudo, participava, dava palestra, fazia o trabalho, dava passe, participava de todas as sopas, não sei o que. Chega lá, mas e em casa, o que você resolveu? E com os amigos, como que você era? Então, às vezes a gente usa, né, essa caridade querendo fugir dos nossos próprios problemas. Então, não é assim, né? Não é assim. A gente descobre, não adianta. A gente pode enganar aqui, né? Nessa vida. Quando chega lá do lado de lá, não tem enganação. Marcelo, boa tarde, seja bem-vindo. Babi falando, tudo depende da nossa intenção. Com certeza, Babi. Aí ele continua. Em geral, pensamos que os nossos amigos pensam como pensamos. No entanto, precisamos reconhecer que os pensamentos deles são criações originais deles próprios. E quando a gente pensa, né, em relação à amizade, o Aloysio estava falando, não sei se foi ontem ou foi uns dias atrás aí na live dele, falando exatamente isso, que quando a gente conhece uma pessoa, tem, né, tem uma fase de namoro, né, aquela fase meio apaixonada, seja um relacionamento, um casal, né, um relacionamento amoroso, mas qualquer relacionamento afetivo, uma amizade, é a mesma coisa, porque vocês se ligam por algo em comum, então tem alguma coisa em comum ali que uniu, que teve essa afinidade, e aí a partir daqui para frente, você faz a imagem da pessoa daquilo que você esperava. Então você vai achar que a pessoa concorda com tudo que você diz só porque ela tem afinidade num determinado assunto. E aí que onde entra a nossa expectativa. E a expectativa e a realidade, muitas vezes, né, elas não se encaixam. E aí, quando a gente bate de frente com essas situações, quando a gente entende que as pessoas têm os pensamentos próprios e nem todo mundo é obrigado a concordar com você e vice-versa, e assim dá para se manter um relacionamento tranquilo, aí a gente vai aprendendo, né? Mas a gente conseguir essa maturidade no momento, né? Principalmente nesse momento que quando você conhece a pessoa e você vai vendo que ela é um pouquinho diferente de você, que ela tem um pensamento um pouquinho diferente, tem alguns valores que você não concorda, e a gente vai, né, trilhando esse caminho da amizade e vai amadurecendo. Então é muito difícil, né, a gente lidar com tudo isso. Miriam, seja bem-vinda. Conhece-te espírita também, bem-vindos, viu? Boa tarde. A aventura real da amizade é o bem dos entes queridos. Assim como espero que os amigos me aceitem como sou, devo de minha parte aceitá-los como são. E a gente, em todo que é relacionamento, muitas vezes a gente quer impor a nossa vontade. A gente quer que a pessoa pense igual a você. E se ela não pensa, você quer convencer ela a pensar igual. E muitas vezes fica nesse desgaste de uma pessoa. Se a pessoa é um pouco mais tranquila, deixa a outra falar, tentar convencer e tudo mais, né? Mas se você pega duas pessoas que são opostos ou que são até muito parecidas no modo de pensar, mas ela é muito forte com o não concordo e a outra pessoa é muito forte com estou querendo te convencer, é onde vem, né, as quebras das amizades. Então, além da gente estar em momentos diferentes muitas vezes na vida, durante as nossas amizades, a gente tem que entender sim que cada um é de um jeito e você não vai cortar a amizade por conta disso. Você não vai ficar supondo situações ou imaginando que a pessoa te respondeu de um jeito, né? A gente imagina muito, né? O Aloysio está completando aqui que são as imagens que projetamos sobre as pessoas, né? Que foi o que ele falou na live, mas a gente supõe demais. Sabe, um bom dia meio torto, a gente já acha que a pessoa tá brava com você. Um boa tarde um pouco mais cansado, você já acha que a pessoa não foi com a sua cara, não concordou em algo que você disse. E às vezes não tem nada a ver. E quando a pessoa acha isso, ela fica remoendo o dia inteiro. Fica ali pensando e fica nessa energia, né, gente? Fica nesse situação, nossa, será que eu falei aquilo? E começa a lembrar, né, dos dias anteriores. Eu falei tal coisa, será que ela ficou chateada? Será? Daqui a pouco você tá com raiva da pessoa só dentro da sua cabeça, sendo que nada aconteceu.
Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Ver sempre evidências, conversas, tentar se comunicar da melhor forma possível, porque falhas na comunicação existem, dias que as pessoas estão cansadas existe, isso é normal. Daniele, seja bem-vinda, boa tarde. Luiz, bem-vindo, boa tarde. E a gente tem que se atentar, né, nessas falhas de comunicação. Muitas vezes as falhas vêm, a gente fica no achismo, achando que a outra pessoa achou algo de você, pensa assim de você, e aí daqui a pouco você termina uma amizade e nem sabe por quê. Então, olha só como as coisas são. Como a gente tem que se atentar com o nosso pensamento, para onde a nossa imaginação, entra também a parte das influências, né? Porque se você está nessa energia tão difícil ali de penetrar, né? Dos bons espíritos, dos mentores penetrar, quais são os pensamentos que você vai ter a seu redor? Como que vai estar o seu dia, né? A gente tem que pensar, porque muitas vezes a gente que causa todo o tumulto do nosso dia, uma boa parte dos problemas que a gente tem para fazer, né? E aí a gente tem que lembrar que o caminho é ser mais simples, é a simplicidade nas palavras, na comunicação, explicar, olha, eu não achei legal que você falou isso, olha, eu te falei assim, eu estava desse jeito, desculpa, como a Betânia tá fazendo aqui, né? Fazer o exame da consciência e pedir desculpa quando necessário. E Luz de Tupã, seja bem-vindo também, tá? Boa tarde. E aí a gente faz o exame da consciência, né, Betânia? E fala, eu acho que ele não percebeu, deixa pra lá. Não vou pedir desculpa não, porque vai que não percebeu. E vamos deixar assim, né, mal entendido. E quantos maus entendidos a gente vai tendo por aí? Quantas coisas, né? A minha mames aqui falando, às vezes até acha ou pensa, mas quando realmente conhece a pessoa, que ela é diferente. É verdade, mas são os pequenos sinais, né, que a gente vai pegando ali, muitas vezes na correria do dia, na situação, determinado momento que você tá com a pessoa, você acaba não percebendo, mas são pequenos sinais se a gente pensar, né? As pessoas dão pequenos sinais de como elas se comportam, o que elas pensam, muitas vezes numa brincadeirinha, né? Nas brincadeirinhas que a gente vai percebendo o jeito da pessoa. E não tô falando para cortar amizade, mas assim, entender que a pessoa muitas vezes, né, não é uma pessoa que não vai dar para contar. Não, é uma pessoa que vai te estender a mão. Vai ser uma amizade? Vai, mas a gente sabe que a pessoa ainda não tá conseguindo oferecer esse amor, essa ajuda que você um dia pode precisar, né? Mas não é se afastar nunca disso, porque eu era muito assim, 880. Então, a pessoa não pode, de repente a pessoa pensa muito diferente, ou tem uma conduta que eu não concordo, corta a amizade. E eu me afastava. Então a gente tem que deixar as coisas fluírem, né? E não dá pra forçar, não dá pra forçar amizade, não dá pra forçar nada. Luiz falando, sempre que fazemos as coisas erradas, devemos sempre pedir desculpas para as pessoas. Se todo mundo pensasse assim, né, Luiz? A gente faz a nossa parte, né? A gente faz a nossa parte. E todo mundo erra. Eu falo besteira, às vezes aqui na live acontece. E a gente tá aqui para errar. Claro que eu tomo como responsabilidade esse trabalho aqui. Eu sei como a minha palavra é importante, né? Eu estar aqui falando, mas todo mundo é falho. Eu mesmo vivo falando pro Murilo que eu e meu marido, nós também temos nossos defeitos, temos as nossas coisas a melhorar, que às vezes ficamos irritados e gritamos, que às vezes a gente fica nervoso mesmo, e todo mundo fica, gente. É normal, né? Não é um motivo para ele faltar com respeito e achar que a gente que ele não deve respeitar a gente, mas para ele entender que tá todo mundo, né, nessa caminhada. E aí, de repente, né, ele que já tá nessa fase que muitas vezes coloca o pai e a mãe naquele patamar de super-herói, é também para ir desconstruindo aos poucos, ele entendendo, porque o baque é muito grande quando chega na adolescência. E aí você tem um pensamento,
você tem uma cabeça e você começa a enxergar seus pais de uma maneira diferente ou confrontar algumas coisas que não concorda. Então é todo um trabalho, né? E aqui todo mundo tá passível a isso, né? Todos nós erramos, não tem ninguém perfeito neste mundo. Martiele, tentativa e erro é o que mais acontece. A tendência é diminuir os erros, mas temos que enxergar onde eles estão. A gente tem que se aceitar, né? Até o nosso passado mesmo. Aceitar que a gente era de um jeito assim. Eu falo, eu era mais intolerante, eu era mais 880, eu era mais impaciente, continuo sendo, né? Mas ainda, né, é um processo, nada dá saltos, tudo você vai melhorando aos poucos, né? João falando, mas quando você erra e aceita a correção, sinal de humildade. A gente vai vendo, né, que depende do outro, a gente depende do outro principalmente para se melhorar. A Betânia falando, quando me estresso com o Murilo, peço desculpas. Eu também, Betânia. Eu também. E hoje até na hora do almoço, eu falo que quer me tentar é fazer alguma coisa com o Murilo começar a enrolar a comer na mesa, que pra mim, assim, é meu nível de estresse máximo. E eu me estressei na hora do almoço hoje, gritei, aí depois eu fui e falei pra ele, né? Um pouquinho depois eu falei, olha, filho, desculpa, eu fico muito nervosa com isso, eu peço desculpas. E aí ele olhou e falou alguma coisa também dos desenhos dele, que agora eu não tô recordando, mas era algum episódio que a pessoa fez alguma coisa errada e um dos heróis vai lá e fala para pedir desculpa. Era o episódio do Homem-Aranha, se eu não me engano, que um personagem estava gritando com o outro e aí o Homem-Aranha falou para pedir desculpas, porque não é assim que fala com as pessoas. Aí ele falou, não, tudo bem, tá bom, aí ele desculpou. O Murilo vem, além do desculpa, vem com o episódio de algum desenho para falar pra gente. Ítalo, boa tarde, seja bem-vindo, Ítalo. Entrou recentemente no canal, né? A gente faz a leitura do sinal verde, esse horário, né? A gente tá no capítulo 12, então dá pra pegar bastante aí diariamente. Hoje é perante os amigos, então André Luiz tá passando alguns códigos, né? É um manual de conduta, na verdade, o sinal verde te mostra como você se comportar perante os amigos, né? Então é um bate-papo muito legal que a gente faz com o pessoal, participando, falando, e fica à vontade também, viu? João Carlos, por isso a codificação está correta quando diz que a raiz de todos os males são o orgulho e a vaidade. É verdade, né? O egoísmo, o orgulho, a vaidade. E quando a gente tira, né, toda essa proteção que a gente tem, a gente se coloca ali humildemente para entender isso, é quando a gente aprende, né? A Betânia, Murilo muito sábio, é sábio, é negociador. Tem uma lábia que eu vou te falar, viu? ele é um baratinho. Mas como todos nós, né? Você também tem filho pequeno, a gente sabe que estamos aqui para evoluir. Temos as nossas dificuldades e a gente conversa muito com ele, que muitas coisas erradas que são feitas, comportamentos e a maneira com que a gente tem que se melhorar, né? Que cada um reconhece o seu, né? E a gente também já reconhece nele, fala para ele o que precisa ser feito, ele percebe. Tudo é prática. A gente precisa praticar, precisa se esforçar. Ah, vai ser forçado? Não vai ser uma coisa automática? No início vai, mas você tem que se dispor a fazer isso, né? E eu quero ser um melhor amigo. Como eu consigo ser o melhor amigo? Como eu consigo estar mais disponível para os outros, ser mais amoroso, deixar de ser egoísta? Então, né, André Luiz vem aqui e tá passando pra gente todos os passos, tudo que a gente precisa fazer para ir nessa direção. Né, que nem ontem da live do encontro, tá tudo que o Renato falou, até para quem acompanhou, tá tudo mastigado. Muitas vezes a gente tem um passo a passo, ó, faça isso, não faça isso, siga assim, não pense assim, é tudo. Se a gente seguir, a espiritualidade ela é tão boa com a gente, né? Ela quer tanto ajudar que
deixa aqui tudo pronto pra gente, né? Então, o que que tá faltando? A gente se esforçar, a gente dar o primeiro passo. Luiz falando, com o passar do tempo você vai conseguindo consertar as coisas e errando menos, exatamente. E com essa prática a gente vai fazendo isso, né? Conserta uma coisa, arruma dali, pede desculpa. De repente você vê, olha, eu nem tô mais fazendo isso, eu nem tô mais pensando assim. Que bom, você evoluiu, né? E a gente vai percebendo ao longo do tempo. Conhece-te espírita, os que estão próximos são nossos mestres e aprendizes simultaneamente. Oh, e como, né, gente? E como? Luiz falando, devemos parar de ser muito orgulhoso com as pessoas e tentar ser mais humilde. Simplicidade, Luiz. Tudo tem que ser simples. A maneira que a gente se comunica, as nossas atitudes, a maneira que a gente vai resolver um problema, vai esclarecer, vai falar com a outra pessoa, tem que falar de uma maneira simples, que a outra pessoa entenda, né? A gente não precisa se colocar num patamar, mostrar que sabe mais do que alguém. E mesmo que você saiba, você tem um vocabulário, nossa, né? Sei, estupendo, eu tô, né? O nível dos dicionários, né? Igual no Palestras da Vila, que ele tá lendo Obreiros da Vida Eterna, qual é essa palavra? Lendo o Pão Nosso, a pessoa vai lá, pá, responde qual que é. Né? Mas você precisa usar isso no seu dia a dia ou você precisa entender a essência, né? A gente tem dicionário para isso. O dicionário por si só, ele tá ali para auxiliar, mas o outro ali para comunicar não é para confundir ainda mais a cabeça, para deixar mais chique, deixar, né, mostrar o quê? Né? A gente sabe que não tem o que a gente tem que mostrar aqui, a gente tem que mostrar nossa humildade, nossa simplicidade, ajudar o próximo. Soraya, boa tarde, seja bem-vinda. Conhece-te espírita aqui falando. Amigos são presentes enviados por Deus. Através dele, a providência divina age em nossas vidas. Sim, a gente tem sempre que agradecer, né? Aí ele continua. Toda vez que buscamos desacreditar esse ou aquele amigo, depois de havermos trocado convivência e intimidade, estaremos desmoralizando a nós mesmos. Então, né, a gente tem que ter uma convivência melhor e entender o momento do outro, né? Cândida, bem-vinda. Seja bem-vinda aqui ao canal também. Você é nova, né? Estamos fazendo o sinal verde. Hoje o livro capítulo 12, Perante os Amigos. E a gente tá vendo aqui, né, algumas dicas de André Luiz, como se comportar. E pessoal aqui trocando ideia, conversando. Então fique à vontade aqui também, tá bom? Boa tarde. E aí, né, a amizade é isso, né? É você se expor. É essa confiança que você põe no outro. E que você abre a porta da sua casa, abre a porta do seu coração para essa pessoa. Você expõe suas preocupações, expõe às vezes coisas que você não fala para qualquer pessoa. Você se coloca numa posição frágil quando você se abre para um verdadeiro amigo, para uma pessoa que você considera essa verdadeira amizade. E abrindo esse coração, a gente também tem que ouvir o outro, a gente também tem que entender o lado do outro. E muitas vezes o outro vai abrir o coração para você e você não vai concordar com tudo o que ele diz. E como que você vai agir em relação a isso? Você vai acabar cortando a amizade, né? Vai acabar desacreditando, que nem a André Luiz aqui fala. A gente vai dar as costas para um amigo. Então, né, é um compromisso que a gente assume. É uma preocupação, é uma amizade, uma nova vida, né, que a gente cativou e que a gente tem agora sobre missão também de ajudá-la a progredir, a evoluir, a ser melhor. E isso tá nas mãos de cada um de nós, né? Deixa eu ver o que a Babi falou. Ganhei verdadeiros amigos nessa quarentena, apesar de conhecer por pouco tempo. A amizade aqui, muitas vezes a gente tem amigos de longa data,
E, e aí você conhece recentemente uma outra pessoa e você tem um nível de intimidade e de alegria mesmo quando está junto, né? Que você não tem com esses mesmos amigos de quantos anos que a gente teve, né? De amizade. Então, cada pessoa, cada amigo é uma experiência única, não importa a idade que a gente tem. Ah, eu tô velho demais para fazer amigos. Ah, se eu não fiz amigo na infância ou na adolescência, eu não vou nunca mais ter. A gente não pode pensar assim. Cada um é uma oportunidade, cada um é um mundo, né, novo que se abre para nós. É uma nova pessoa para poder ajudar, para poder nos ensinar, para a gente poder ensinar. Então a gente tem muito que agradecer, porque sozinho a gente não consegue evoluir, a gente não consegue aprender mais. Então eu também sou grata por tudo, né? Por todas as pessoas que entram aqui, que compartilham as ideias, pelo nosso grupo que formou o Encontro Espírita, para quem acompanha lá, né? A Cândida falando que aquela fala, fazer com que o outro o que gostaria que ele fizesse. É exatamente, amar o próximo como a ti mesmo, né? E a gente também tem que se amar dentro de uma amizade. A gente também tem que ver aquilo que está sendo bom pra gente. E a partir do momento que você sentiu confiança e se abriu, sim, é um ponto importante, é uma pessoa importante na sua vida. Então a gente tem que fazer o nosso melhor pro outro. É um bom princípio para amizade, exatamente. Sempre está disponível, né, Cândida? Marcelli falando, a gente se entende. Nós falamos a mesma língua. O pessoal aqui das lives vão conversando e vão fazendo amizade, né? Não é só a gente que tá aqui falando, não, né, Marcelli? A Marcelli fica aqui nos bastidores, o Vitor, João Carlos, tanta gente aqui, né, conversando sempre, que a gente pega uma amizade. Eu senti falta quando não tá, né? O Luiz também sempre aqui. E as meninas lá todo do grupo Palestras Davi, e a gente vai acostumando com a presença do pessoal, né? Luiz Carlos falando, às vezes a gente fica um pouco com receio de se abrir e falar com as pessoas o que você está sentindo. Eu acho, Luiz, que também não é para todo mundo, né? A gente tem que tomar cuidado. Eu não sou muito exemplo, porque como você pode ver, né, eu falando, eu não sou uma pessoa que me abro com muitas pessoas. Tem gente que a vida é um livro aberto, que conta para todo mundo as coisas, né? Mas eu não sou assim. Então eu sempre me atento, assim, a perceber, né, a atenção que a pessoa dá, se você tá tendo a mesma reciprocidade, né? Se a pessoa também tá se abrindo com você, se ela tá te dando atenção, ou se de repente você mandou um áudio para ela 3 dias depois ela respondeu, né? E aí a gente descobre depois também que não tinha nenhum caso urgente, a pessoa simplesmente não te deu a importância que você dá para ela. Então a gente sempre tem que estar atento, né, em relação a isso, porque a gente se machuca muito, né, se a gente não tiver essa atenção. A Soraya falando que o Covid nos convidou à renovação e à transformação. Realmente fizemos muitos amigos que jamais imaginávamos, é verdade, né? Falei, o João Carlos acabou a louça, gente, tá vendo? Tava esperando o João Carlos aqui para comentar. A minha Mames, não sei se ela... minha Mames comentou lá em cima. Então ela tá conseguindo comentar assim. Ó, o Luiz falando, nessa pandemia eu acabei fazendo várias amizades, coisa que eu não tinha feito antes. Luiz, eu também, olha, pra eu te falar, eu não tenho muitas amizades de longa data, né, de colégio, quando a gente é pequeno, né, criança, adolescência, eu acho que a vida foi me ensinando muitas coisas para eu chegar até hoje e ter as amizades que eu tenho, né? E a gente vai aprendendo, vai abrindo também o coração, né? Eu acho que eu não tinha o coração tão aberto como eu tenho hoje, né? Às vezes o pessoal fala, mas é falar calmo, ter essa fala mais tranquila, não sei o que, mas a gente também tem as nossas coisas, né, a melhorarem, a gente tem os nossos pensamentos, e muitas vezes a gente fica, né, achando que todo mundo tem um monte de amigos e a gente não tem. E não é bem assim, né? Amigos mesmo, quem tem, são poucos que a gente pode contar.
né? Como a Babi tá falando aqui, ela tem amizades de longa data, são poucos. Exatamente. Então a gente vai aprendendo, né? Ah, do tempo do ensino médio. Ah, legal, Babi. E vai mantendo, né? Vai mantendo e vai passando as coisas, vai passando as fases juntos. E assim vai, né? Continuando aqui, tá? Que o texto é longo, né? A gente termina hoje ainda. Em qualquer dificuldade com as relações afetivas, é preciso lembrar que toda criatura humana é um ser inteligente em transformação incessante e, por vezes, a mudança das pessoas que amamos não se verifica na direção de nossas próprias escolhas. Então é aquela frase sim, né, de cada um no seu tempo, cada um no seu momento, e não precisa cortar a amizade, se afastar só porque a pessoa não concorda com você, né? E a gente tem que respeitar assim, não tem que impor as coisas, não tem que ficar mandando um monte de coisa, compartilhando um monte de coisa no WhatsApp e a pessoa não concorda, pediu para você não falar, ou você sabe que determinado assunto vocês têm opiniões divergentes e você quer mudar aquela pessoa, você quer que ela enxergue o mesmo que você, a gente quer impor a nossa amizade. E a gente não pode, né? A nossa vontade, desculpa, a gente quer impor a nossa vontade. E a gente não pode fazer isso na amizade, né? A gente não escolhe, a gente muitas vezes acha que é dono do nosso destino e acontece algumas situações que a gente se desconhece, que a gente desconhece as escolhas que nós fazemos. Então, imagina o outro, imagina a cabeça do outro. Né? As provas vêm aí exatamente para mostrar isso, para mostrar o nosso outro lado. E os outros também passam por diversas provas que eles também vão acabar enxergando no momento deles. Luiz falando que é muito bom a gente fazer várias amizades para adquirir vários conhecimentos sobre a vida. Com certeza, Luiz. E eu sou uma pessoa que eu escuto muito, assim, a experiência dos outros, o que a pessoa passou. Muitas vezes a pessoa tem uma história muito linda para te contar, uma história de superação, uma história que abre a nossa mente, né? E aí, a partir disso, a gente aprende com essas experiências, não precisa sofrer, não precisa passar pela dor, muitas vezes não precisa nem passar na nossa pele, né? A gente escutando a situação, a gente pode aprender. Cláudia e Virgínia Cabral, sejam bem-vindos, boa tarde. Estamos aqui terminando o texto já, o vídeo vai ficar gravado, tá bom? Fique à vontade depois para assistir. Quanto mais amizade você der, mais amizade receberá. É a mesma coisa, né? Quando a gente fala, né? Ajuda-te, o céu te ajudará. Faça o bem que você colhe o bem. Então, quanto mais amizade você der, mais você vai receber. Quanto mais ressabiado você vai ficar em relação às pessoas, mais fechado você vai estar também aberto a novas amizades, a ajuda. E a gente tem que ver muito bem, né? Como que a gente está se abrindo em relação a isso. Soraya, tá bom, Soraya, que ela entrou pelo pelo celular do marido. Tudo bem, então, Soraya, continua aí. O João Carlos falando, sempre tem uma palavra de consolo. Sempre, né? A gente pode, sim, aprender com isso. Essa palavra amiga, né? Ítalo complementando, exatamente, cada pessoa tem sua individualidade. Cabe, assim, respeitar a maneira que o outro é, assim como queremos que nos entendam. Esse respeito mútuo, né, que ele é tão difícil, ele é difícil até dentro de casa, com os amigos, mas a gente vai fazendo a nossa parte, né, vai buscando pessoas também que pensam assim, porque se a pessoa diverge também muito dos nossos pensamentos e de repente é inflexível, é irredutível, naturalmente essa amizade ela vai se afastando, né? A gente não precisa fazer grandes cortes,
a própria vida e os ciclos e o meio que a gente convive e as situações que a gente passa, a nossa conversa, ela vai afastando quem não está na mesma sintonia que a gente e vai aproximando outros, né, que estão nessa mesma sintonia, outros que podem agregar muito, né, na nossa vida. Então, tudo é feito assim, a gente não precisa prender ninguém nessa situação. Então, você dá amizade, você fica aberto, você se mostra aberto para as pessoas e vão aparecer pessoas também que te acolham. Luiz falando que está muito feliz em fazer amizades com a gente aqui da live. É muito bom também ver você aqui todo dia, Luiz. Eu também fico muito contente quando o pessoal começa a participar e volta, né? Fica acompanhando aqui. É sinal que a gente está refletindo, que está sendo legal, né, esse estudo, e a participação de todos aqui é muito importante. A gente aprende muito aqui com cada experiência. A Cândida falando, cada pessoa é um mundo de aprendizados. E a amizade é o intercâmbio dos conhecimentos, respeitando o que já temos e o que os amigos construíram ao longo das experiências. E como a gente aprende, né, Cândida? Como a gente aprende? É muito bom quando a gente consegue absorver tudo isso, né? E aí tem essa real troca, né? Esse real intercâmbio. E ninguém julga, ninguém critica, ninguém censura. E mesmo que seja uma experiência ruim, você é acolhido. Então não tem alegria maior do que essa, né? E a gente fica muito feliz de encontrar pessoas assim, né? Com o mesmo propósito que o nosso. Aqui nós temos perfis espíritas que fazem divulgação linda da doutrina, fazem leituras de livros, fazem um trabalho muito sério em relação à doutrina. A Babi, que está aqui, né, Ser Espírita, o Aloísio, a Betânia, a Rosana aqui pelo Conhece-te Espírita, que está falando aqui. Tem tanta gente boa, né? O Vitor com Coração de Luz. Tem um trabalho muito legal do pessoal. O próprio pessoal do Palestras, o Davi com Palestras Davi, todo o grupo que segue. Então a gente só vai aprendendo, só vai enriquecendo mais. E eu sempre tento, né, entrar nas lives, participar, estar ali presente, porque a gente aprende muito com essas experiências, né? E aprende também com os comentários aqui de vocês. E aí, ó, a última orientação aqui do André Luiz é a seguinte: se Jesus nos recomendou amar os inimigos, imaginemos com que imenso amor nos compete amar aqueles que nos oferecem o coração. Então, quando Jesus fala, né, amai os vossos inimigos, e você fala, nossa, como eu vou amar alguém que me maltrata? Como eu vou dar amor para quem não me trata bem, para quem me despreza? Né? É o Espiritize-se, Martiele, desculpa, verdade, é que você tava com seu perfil também, então Espiritize, tem tanto perfil bom pra gente seguir, tanto trabalho legal, e a Natália do Somos Espíritas também, que sempre entra aqui, hoje não tá, mas depois deve assistir, e a gente vai, né, acompanhando, e esse amor pros inimigos, né, como a gente vai amar quem maltrata a gente? Mas você fala, não é aquele amor, não é aquela doação, né? Principalmente essa recepção, né? Quando a gente tem um amigo, o amigo está aberto a ter esse amor, a ter esse carinho, a ouvir essa palavra de consolo. Você ter uma amizade, você ter um familiar, você ter ali um espírito amigo, um espírito que você fala, nossa, acho que ele tá acompanhando, ele tá aqui comigo caminhando, já deve fazer muito tempo, porque a gente tem muita afinidade, a gente está junto nessa jornada, sabe, aquelas pessoas que a gente não tá sozinha, que a gente tá sempre com eles e acha que não é só dessa vida, né? Como que a gente tem que doar o nosso amor? A gente tem que dar o melhor de nós, a gente tem que dar o máximo de carinho que puder. E essa nossa missão, essa nossa responsabilidade, ela é fundamental para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para tudo que a gente faz no nosso dia. Porque as pessoas também podem ser beneficiadas, podem ser muito ajudadas, e ali
Logo depois, quando a gente desencarnar, vão ser espíritos amigos que vão nos ajudar de alguma maneira também. E vai ser essa troca, né? Vai ser essa troca recíproca. Luiz falando, né? Devemos amar as pessoas e até mesmo aquelas pessoas que estão próximos a nós. Martiele, mas quem maltrata a gente é que está com problemas. É caso de acolher e não amar. E o amar, nesse caso também, eu vejo muito mais no sentido de você estar ali, né? Acolhendo, suportando, tolerando, né? Sei lá qual que é a palavra, mas não é o amor, né? Aquele amor aberto que a gente se expõe no caso de uma amizade, né? Mas é um amor do sentido que se a pessoa estiver precisando, você vai estar ali estendendo a mão. Porque muitas vezes quando a pessoa maltrata e não é sua amiga, ela não te dá abertura para participar da vida. Né? A gente não vai ter nunca abertura de uma pessoa assim. Mas no caso, primeiro, é a gente amar com o nosso coração, é a gente sentir amor por aquela pessoa, não sentir raiva, não sentir mágoa, não sentir tristeza quando fala dela. E sim entender que é uma pessoa que está no momento dela ainda, que vai ter o tempo dela. Então o amor ele tá muito mais dentro do nosso coração quando a gente fala amar os inimigos do que o que a gente expõe, né? O amor que a gente doa. É uma coisa muito mais trabalhada com a gente e no sentido da pessoa precisar estar ali precisando de você ou você tendo uma oportunidade você poder, né, estender a mão para essa ajuda. Luiz falando que a amizade é a coisa mais importante, por isso devemos sempre ficar unidos com as pessoas. Maria da Conceição também falando que gosta de ouvir eu falar. Obrigada, viu? Eu que agradeço a presença sua também. Tá quase sempre aqui com a gente, né? Já tá batendo ponto aqui todos os dias. É muito bom ver essas carinhas todos os dias aqui com a gente. A Cândida tá saindo, mas a gente também tá saindo, viu, Cândida? Não vai perder nada. Fica tranquila, vai em paz lá fazer seu evangelho. E é isso, gente. A lição é essa. Espero que vocês tenham refletido bastante. Acho que deu para aprender muita coisa aí, né? Temos muito o que aprender, temos muito o que pensar em agir, como que a gente pode oferecer o nosso melhor para esse próximo, para esse amigo, e como que a gente pode estar aberto, sem sentir culpa, sem sentir mágoa, sem sentir nenhum sentimento relacionado a isso, né? A Martiele, vocês não me entenderam, eu disse lá em cima que é caso de acolher e não é caso de não amar. Ah, sim, agora entendi. É isso, de acolher, de estender a mão, igual eu falei, entendi agora. Não, tranquilo. Acontece, para você ver, né? Então, a gente tem essas falhas aí de comunicação, é tudo certo, entende? É acolher, é ajudar, né? Porque a pessoa não tá no momento certo mesmo, né? Mas a gente tem que sempre pensar, né? Porque a gente tende, às vezes, a ser egoísta, a ser orgulhoso, a não pedir desculpa, a carregar culpa também. E a gente precisa se livrar disso, a gente precisa pensar o que eu posso oferecer de melhor, como eu posso ser um melhor amigo, como eu posso ser uma melhor pessoa para o outro, né? Como que eu posso ser uma melhor pessoa para eu mesmo também, né? Se atentando como a gente como a gente tem a nossa conduta em relação ao outro, o que a gente pensa do outro, quais tipos de sentimento que a gente carrega dentro do nosso coração. E isso reflete muito, né, pra gente durante o nosso dia, durante nossa postura e também principalmente pela nossa evolução, né? Como que a gente tá em relação ao outro, como que a gente pensa em ajudar, em fazer um bem, e quando a gente pensa em amizade aqui, né, quando ele termina, quanto mais amizade você der, mais você receberá. A amizade é o bem, é o amor, é o acolhimento, ele é estar ali próximo, né? A gente sempre tem que agradecer essas pessoas nas nossas vidas. E eu agradeço a todos vocês também aqui hoje, que estão presentes. A Cândida que já foi embora, mas também agradeço. Babi, Martiele, Rosana, João, Camila, Vitor, Mames, Maria da Conceição, Ju
Ítalo, Luiz Carlos, Virgínia Cabral, Marcelo e a Soraya. E também aos outros que entraram aqui, deram alguma passadinha e ouviram um pouquinho a palavra. E aí a gente vai, né? Sempre seguindo aí na direção do bem, na direção de se melhorar. E esse livro Sinal Verde, ele é uma delícia, né? Pra gente refletir. Então, muito obrigada, viu, a todos vocês. Tenham uma ótima tarde. Vejo vocês amanhã, então. Fiquem com Deus. Tchau, tchau!